Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre os maiores mitos que espalham por aí sobre o cultivo de rosas do deserto. Será que você anda acreditando em algum deles? Então fica ligado nesse vídeo até o final. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, já se inscreve, marca o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente publicar por aqui. E se você quiser aprofundar seus conhecimentos, a gente tem um curso completo do básico ao avançado. Ele se chama o Método Rosas do Deserto de A a Z, que está na sua versão 2.0. Você se matricula apenas uma vez e se torna aluno para sempre, tendo acesso a mais de 50 aulas, lives, sorteios entre os alunos, materiais em PDF, você baixar quantas vezes quiser que vão te orientar no seu cultivo, grupo exclusivo e eu estou lá dentro desse grupo também, tudo isso e muito mais. Quer saber mais? Clica no link que está aqui embaixo ou acessa www.metodorosasdodeserto.com.br e eu te vejo lá dentro. Gente, olha, existem muitos mitos que o pessoal anda espalhando por aí pela internet faz tempo já, sobre o cultivo de rosas do deserto. E eu gosto de vez ou outra aqui trazer algumas dessas informações que nem sempre são bem corretas e é bom que você seja orientado com informações que sejam confiáveis para você ter sucesso aí no cultivo das suas plantas, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre os maiores mitos que andam espalhando por aí sobre o cultivo de rosas do deserto. Vamos lá. Primeiro mito que muita gente espalha por aí, inclusive vendedor: rosa do deserto não gosta de água. Isso é um mito, tá? As rosas do deserto gostam e precisam de água abundante. Então, se você quer manter suas plantas sempre bonitas, produzindo suas folhas, suas flores, com caudex gordinho, você precisa manter esse substrato úmido, substrato onde ela está crescendo. Se o substrato ficar seco por muito tempo, ela começa a murchar, ela não vai ter força para produzir suas flores, muitas vezes o galho fica meio caindo, pendurado assim, em pêndulo, né? Olhando para baixo, porque é uma planta que está fraca, está desidratada, tá? Então, plantas desidratadas, elas têm mais dificuldade para crescer, para desenvolver o caudex e florir. A rosa do deserto precisa de água abundante. Toda vez que você for regar, tem que jogar muita água, tá? E aí você tem que ter um substrato preparado para receber essa água e fazer ela escoar facilmente, sem que ela fique presa. Por isso que o substrato precisa ser bem drenante, mas a rega ela tem que ser abundante. Tem gente que usa um copinho e joga um pouquinho de água ali no substrato. Olha, isso não adianta de nada. Tem que jogar muita água e lavar a planta toda. Porque além de você estar fornecendo água ali para a planta no substrato, quando você lava, joga água na planta toda, você também está limpando ela. E isso é importante, porque uma planta limpa, ela é menos suscetível ao ataque de pragas, tá? Então muitas pragas se estabelecem mais fácil quando você tem a superfície da folha dela sempre suja, com partículas, e aí eles muitas vezes serve de alimento para a praga, e aí aquilo ali é uma planta altamente aí favorável para o estabelecimento delas, como ácaros, por exemplo. Então folhas limpinhas ajudam a controlar pragas também. Então a água, gente, é fundamental para a rosa do deserto, entenda isso. Segundo mito é achar que essas plantas são do deserto. Não são, e eu te explico agora, tá? Apesar do nome ser rosa do deserto, essas plantas aqui que nós cultivamos nos nossos jardins, elas são híbridos, são misturas genéticas, são como se fossem plantas domesticadas, né? Foram cultivadas aí em estufas, né? Em viveiros, e aí foram sendo reproduzidas e se espalhando aí pelo Brasil e pelo mundo, tá? São plantas híbridas, tá? Não são plantas selvagens. Então essas plantas aqui, elas não são tão resistentes como aquelas plantas que estão lá no deserto, como você já deve ter visto muitas fotos aí na internet. Então, aquelas plantas selvagens lá do deserto, elas passam muitos meses sem água, se desenvolvendo, tá? E elas são adaptadas a um ambiente totalmente arenoso, sem muita matéria orgânica ou quase que nenhuma matéria orgânica. Então, são plantas adaptadas àquela condição extrema. Essas plantinhas aqui
são muito mais sensíveis. Então elas precisam de todo esse cuidado, né? E você fornecer a água que ela precisa, ver esse substrato aqui, não é interessante que ele passe mais do que 24 horas seco. Então quando ele seca totalmente, você tem que fornecer água para ela. Então não são plantas tão rústicas, tão resistentes como aquelas que realmente são lá do deserto. Essas plantas se chamam rosas do deserto, mas a verdade são plantas de estufa, rosas do deserto domesticadas. Então por isso que elas precisam de mais cuidados. Terceiro mito que muita gente espalha por aí. Olha, se você usar essa receita, é possível acabar com as pragas para sempre. Isso não existe. Nenhuma praga que você controla nas suas rosas do deserto vai sumir para sempre. Nunca vai. Tá? Então elas sempre vão voltar em algum momento. O que a gente faz é controlar. Tá? A gente deixa aquele ambiente ali, digamos, mais desagradável para a praga se estabelecer e a gente consegue eliminar boa parte dos indivíduos daqueles ácaros, por exemplo, para deixar aquela população bem pequenininha ao ponto de ela não prejudicar as nossas plantas. O que a gente faz é controlar as pragas, a quantidade de indivíduos daquela praga específica que estão ali circulando. Mas eliminar para sempre não, porque olha, os bichinhos, os insetos, os ácaros, os fungos, eles estão sempre no ambiente. A gente não tem como eliminar, criar um ambiente totalmente inerte, esterilizado para a gente cultivar nossas rosas do deserto. Não existe isso. Então olha, se você está aí se chateando, ficando desmotivada, porque você conseguiu controlar o ácaro e de repente passou um tempo, os ácaros voltaram para as suas plantas, não se desmotiva, não fica assim, é perfeitamente normal. Então, a experiência vai te mostrar como controlar essas pragas e você vai aí de tempos em tempos impedindo que elas se alastrem aí entre as suas plantas, elas se multipliquem a ponto de prejudicar todas as suas plantas. Nenhuma praga você elimina para sempre, tá bom? Quarto mito que muita gente acaba acreditando por aí, quanto mais adubo, melhor para a floração, né? Então não é bem assim, tá? Na verdade é totalmente o contrário. Se você aduba muito suas rosas do deserto, joga muito adubo no substrato, você vai acabar inibindo a floração. Porque as flores, elas são resultado de um conjunto de fatores, tá? Então a planta ela precisa estar saudável, a planta precisa ter nutrientes, ela precisa, além dos nutrientes estarem presentes no substrato, ela precisa conseguir absorver esses nutrientes. E aí que está o problema de quando você exagera na adubação. Quando você joga adubo demais no substrato, você acaba gerando um antagonismo, um fenômeno que a gente chama que determinados nutrientes, quando eles estão em excesso, eles inibem a absorção de outros nutrientes. Então, quando você exagera aqui na adubação, você acaba inibindo que a sua planta absorva aqueles outros nutrientes que também são importantes para ela se desenvolver e para ela florescer. Então, se você aduba em excesso, esse adubo em excesso aí vai prejudicar muito o desenvolvimento da sua planta. Então, nunca faça isso. Adubar demais aí é prejudicial e, como eu sempre digo, quando fala-se adubação, menos é mais, tá? Então, quanto menos adubo você colocar, mais fácil você ir entendendo quanto a sua planta precisa e observando como é que ela reage àquela adubação. Quando você coloca em excesso, muitas vezes você tem que eliminar todo o substrato e botar um substrato novo e aí dá muito mais trabalho. Tá gostando do vídeo? Já deixa o like, curte aí, ajuda demais aqui o canal. Quinto mito que muita gente acredita por aí, esse é polêmico. A influência da lua, tem que podar a sua rosa do deserto só na lua crescente, muitos dizem por aí, né? Então isso não precisa, gente. Olha, você pode podar a sua planta em qualquer fase da lua, que cientificamente comprovado, a resposta vai ser a mesma para aquela planta. Ah, mas eu podei planta X na lua crescente, ela brotou maravilhosamente. Podei a planta Y numa outra lua e ela brotou apenas um galinho. Então isso comprova que a lua influencia. Não influencia nada, isso não comprova nada, tá? Na verdade, você quando faz a poda em duas plantas diferentes, você vai ter resultados diferentes, independente aí da lua, enfim, da época, depende muito mais da planta do que da lua que está lá no nosso céu à noite, tá bom? Então já é comprovado cientificamente, essa influência não existe significativamente para a brotação aí na poda, então você pode podar em qualquer fase da lua, desde que o clima da sua região esteja quente,
e não esteja chovendo, não esteja frio, porque o clima é o que vai influenciar. Quando você poda sua rosa deserto, as gemas que vão brotar, elas são altamente influenciadas pela luz do sol, não é pela lua. Então, se você poda e deixa exposta ao sol, você vai ter uma influência dessa luz do sol para a brotação. É a luz do sol que influencia. Ah, mas eu deixei no sol e brotou só um galinho. Muitas vezes é a genética da planta, tá? É a genética da planta que influencia. Então tem esses outros fatores. Nenhum deles é a fase da lua, tá bom? Sexto mito, rosas do deserto florescem o ano inteiro. Isso não é bem verdade. Existem plantas que conseguem florescer várias vezes ao longo do ano. Existem plantas que são mais restritas, a floração acontece em uma época específica do ano, tá? E existem aquelas que florescem até uma vez só por ano. Então isso varia muito de uma planta para outra, tá? Então geralmente aquelas que são rosas, pink, singelas, elas florescem mais ao longo do ano. As flores mais nobres, essas flores mais multipétalas, né? Elas conseguem muitas vezes florescer só em determinadas épocas do ano, são mais restritas. Então varia muito de uma planta para outra. Então essa coisa de rosa deserto florescer o ano inteiro não é verdade. Sempre vai ter uma época do ano que a sua planta vai ficar feia, viu? As flores vão amarelar, vão cair, e isso faz parte do ciclo da planta, é perfeitamente normal. Sétimo mito, que as rosas do deserto são suculentas. Não é bem assim. A rosa deserto ela não pertence à família das suculentas, né? Aquelas crassuláceas, que são outro grupo de plantas que a gente conhece como suculentas na botânica, né? A rosa deserto é uma planta que possui órgãos suculentos. Ela possui um caudex, né? Ela possui raízes, ramos, órgãos suculentos. Ela não produz o lenho, que é aquilo que a gente chama de madeira, né? Então ela tem órgãos adaptados a reter água, mas elas não pertencem ao grupo das suculentas, tá? Elas pertencem à família Apocynaceae, é uma outra família que não tem nada a ver com a família que a gente realmente conhece como suculentas, tá bom? E aí, você acreditava em algum desses mitos? Continua acreditando? Conta pra mim aqui se você sabe de algum outro mito que você já viu aí na internet que você acha que não é verdade. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Compartilhe à vontade esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Curte, não esqueça de curtir qualquer vídeo que você assistir por aqui. Sempre deixe seu comentário e aproveite para me seguir também no Instagram, que está aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.